Uma boa noite para você que veio hoje a participar dessa live. Vamos conversar um pouquinho hoje. O tema é sobre inventário, comprando imóvel de inventário. Então a gente logo vai chamar aqui o nosso convidado de hoje, que a gente vai bater um papo, que é o Leonardo de Bortoli. E logo mais a gente já vai iniciar a live. Eu vou, enquanto isso, colocando aqui o tema da live nos comentários e já vou chamar o Leonardo. Comprando imóvel de inventário. Ok. Deixa eu fixar agora. Ok, vamos chamar o Leonardo. Só um minutinho. Logo ele está entrando aqui. Uhum. Vamos ver aqui. Inventário, isso. Então vamos esperar um pouquinho, daqui a pouco o Leonardo está entrando. O Leonardo, para quem não sabe, eu vou explicar um pouquinho, apresentar ele. Ele é um primo meu do Rio Grande do Sul. Na verdade a gente não teve... Ah, já entrou. Deixa eu até convidar ele agora. Aí. Só ele aceitar agora a gente já consegue. E aí? Olá, meu caro, tudo bem? Tudo certo. Tudo excelente. Ah, Boa que noite. ótimo. Boa noite. Fala-te. Buenas. Buenas. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui na câmera um pouquinho. O E áudio, aí? como é que tá? Tá Tá bacana? ótimo. Senão eu coloco um microfone e tudo mais. Não, tá perfeito. Tá. Meu áudio tá bom também? Sim, consigo te enxergar e te ouvir muito bem. Legal. Então vamos lá. Tava explicando aqui pro pessoal que tu é primo meu. Exato, temos uma ligação familiar. É aquele primo um pouco distante, né? Mas tem alguma relação. Você é um primo rico. Capaz? Não, de Brincadeira. jeito nenhum. É que a piada estava pronta, né? Daí eu tinha que fazer. Tinha que fazer. Tá aí, como estão as coisas? Tudo certinho? Tudo certo, tudo certo. Foi um final de tarde um pouco emocionado. Eu queria tomar um banho para fazer a live, sabe? Mas eu acabei de chegar faz poucos minutos. Aí deu um Sim. jeito. Valeu, Tá me ajeitei. E tá ótimo assim. Tá ótimo, tá ótimo. E me conta uma coisa aí. Eu tava falando pro pessoal que tu foi o criador ali do Inventário Check, né? E queria que Sim, tu se apresentasse um pouquinho, falar um pouquinho da tua perfeito, especialidade, por que tu abriu o canal. perfeito. Ah, bacana, bacana. Sabe que desde do começo da minha advocacia, teve um evento lá que envolveu uma empresa chamada Telex Free. Não sei se tu chegou a conhecer e tudo mais. Lembro. Eu Lembra? lembro que eu vendi também, Alex Ah, Free. é? E aí o que aconteceu? Eu estava me formando e aí estava naquele tempo em que eu estava aguardando chegar a carteirinha da OAB. E Aham. nisso, então eu não tinha mais a faculdade que precisava ir, eu não tinha o estágio que eu precisava ir também, e eu fiquei Uhum. num limbo por um tempo. E nisso, naqueles dias assim, eu comecei a me interessar, a achar interessante a questão da Telex Free como um fenômeno, assim, um evento. E aí, por hobby, eu comecei a estudar o caso, sabe? Uhum. E aí, então, por muito tempo, eu pensei se eu faria um vídeo ou não sobre aquilo. Uhum. Porque logo depois que comecei a me interessar no assunto, houve uma reportagem pelo Fantástico e aí eles bloquearam a empresa. E ali eu Exato. Não, aquilo achei lá. um baita Eu lembro momento. na época, eu vendi. Ah, na verdade, assim, eu entrei, não cheguei a vender. Eu entrei, Sim, foi uma bucha.
Ah, é? Mas lembro da reportagem, lembro de tudo. Bacana. Pode. E aí aconteceu que eu pensei, vou fazer um vídeo. E aí me atrasei, fui me enrolando, aquela coisa. E de repente uma advogada fez um vídeo sobre o assunto, só que ela não tratou exatamente da matéria do direito. E aquilo, independentemente, bombou. E eu achei, Uhum. olha, imagina se eu fizesse um vídeo interessante. E aí eu acabei fazendo um vídeo interessante e bombou também, foi bem, sabe, inédito, assim, porque várias pessoas de todo o Brasil me contataram para, enfim, ter alguma informação, alguma questão, um embasamento. E ali, já foi uma primeira faísca dessa situação online, né? E Uhum. foi passando o tempo, então daí eu montei o escritório, aí sim chegou a carteirinha da OAB, e aí montei o escritório. No primeiro tempo eu me dediquei ao escritório físico, e chegou um determinado momento, sabe, Rodolfo, que não estava mais tão contente com a ideia assim, pô, eu estou preso numa sala, estou fazendo isso, só que não é de fato que eu quero. Eu estava um pouco trabalhando numa área, um pouco em outra, e aí eu fiz um autoquestionamento, né? Como Sócrates coloca, tu tem que conhecer-te a ti mesmo. Uhum. E, nisso daí, então, eu me especializei na área de direito de família, ingressei em uma outra faculdade, que é um outro pilar também dessa minha formação, que é a filosofia. Uhum. Então, eu lembro muito bem que quando eu fui fazer a filosofia, todo mundo pensou, tá, mas tu não vai ser advogado? Mas não tem problema nenhum você ter todo esse embasamento também para fundamentar e para tratar as questões de direito. Porque quando eu falo de inventário, aí foi a parte que eu acho mais glamurosa assim, no direito sucessório, de família, Uhum. tu vai lidar com N tipos de família que vão enfrentar o luto de uma forma diferente, né? Então, eu acho que uma pegada um pouco mais humana, tratar o processo como algo, enfim, diferente de números, né? Uhum. Diferente de números. Sim. E ali, então, me interessei, criei o canal Inventário em Cheque e fui fazendo vídeos. E o resultado foi interessante, né? A gente agora, por exemplo, tem a questão da pandemia, em que está todo mundo migrando para uma ideia virtual, mas eu não estou mais engatinhando nesse assunto, né? Eu Uhum. já entendo um pouco, talvez não da melhor forma possível, mas uma questão de iluminação, uma questão de áudio, enfim, tem N situações. Tu também já entende dessas questões, né? Não é Não, não. fácil, É não tudo no é, improviso. não Aqui é é tudo no fácil. improviso. E assim, vai se criar mais conteúdos, né? Sim. Vão haver outros conteúdos, mas a gente sabendo fazer com carinho vai ser Isso. diferente, o nosso conteúdo vai ser diferente. E é nisso que eu aposto. Pá, que legal. Não, e o canal ali tá bem bacana, até quem tá acompanhando aí e não conhece o canal Inventário em Cheque ali, dá uma olhadinha no Instagram. Ele tem alguns vídeos, alguns temas ali bem interessantes que vão abordar algumas situações que talvez alguém esteja passando, vai passar, enfim. E tu Claro. comentou que também trabalha com sucessões, né? Exato, o direito de família, né? A minha especialização é direito de família e sucessões. Então, a gente trata das questões de família, que vai envolver ali o divórcio, a união. Veio um aviso aqui. Eu acho, tá ok aqui. Parece que veio um aviso teu aqui no Instagram. Tá tudo certo? É? Não, aqui tá tudo certo, tá Tá. funcionando. Então, o direito de família, ele é uma parte base, e aí o direito das sucessões é uma ramificação do direito de família em si. E é uma questão que eu acho muito interessante, porque tem muitas discussões que acabam tardando os processos e discussões que acabam, às vezes, com famílias, então é um assunto bastante delicado, né? Uhum. Então, na verdade, tem algumas situações, assim, a gente comenta muito aqui no escritório, né? A gente trabalha com imóveis e imóveis, querendo ou não, tem valor alto. Sim, Cara, sempre que chega num ponto que tu vai trocar de valor alto, é algo que as pessoas mudam. Eles mudam né? completamente. Então, Sim, seja talvez uma família, alguém tinha todo mundo combinado de vender um terreno, vender uma casa,
Aí chegou no momento de fazer a compra, que daí o pessoal viu o dinheiro, às vezes muda, não é mais isso que eu tinha combinado contigo. Então a gente acaba sentindo essa situação. Então, quando tu trata de valores e trata É, de famílias, cara, trata com pessoas, então tu tem que se sentir um pouco de tem cada lado. uma outra vertente que eu ainda pretendo. A minha namorada, ela estuda psicologia e é um outro tipo de estudos também que eu tenho muita vontade de entender, psicanálise, que tem muito a ver, né? É um momento natural, um momento de... Eu, por exemplo, eu gosto muito de atender o cliente na casa. Claro que temos agora a dificuldade em razão da pandemia, mas nós temos que entender também que o cliente ele está fragilizado, ele perdeu um ente querido, né, Uhum. nesse momento. Às vezes, quando já se passou o período de luto, tudo bem, mas é um momento em que ele está fragilizado e às vezes atender ele na própria casa, num ambiente que ele já está um pouco mais seguro, é mais confortável, né? E Uhum. isso vai fazendo parte da forma diferente como eu pretendo tratar o caso. Exato. Não é interessante? Essa é uma colocação que, enfim, faz todo sentido, mas eu até não tinha nem parado para analisar dessa forma, mas com certeza. Sim, E exato. pode falar. O meu site, a primeira hora que tu entra nele, eu até coloquei para reprodução ser automática, é uma abordagem de que o Cortella, o filósofo Cortella, fala sobre a falta, né? Que é exatamente isso que eu penso. Pô, quem vai chegar em mim perdeu alguém. E não é um assunto interessante. Esse é um É. tabu, né? Que eu acabo trabalhando. Porque ninguém gosta de falar em testamento, por exemplo. A taxa de testamentos feitas, de testamento no Brasil é de 8%. Porque é ruim. É um momento, tu acaba tendo que, naquele momento, se teletransportar para uma ideia de um momento de que você não vai mais estar aqui. Isso não é confortável. Então ninguém Uhum. gosta de fazer isso, mas isso pode evitar muito problema, né? Sim, com certeza. Isso é uma coisa que, na verdade, até um tema que eu fiz na semana passada, eu acabei falando de holding. A gente até conversou já sobre isso um pouco, né? Sim, Mas boa parte do pessoal que planeja fazer holding é justamente pensando nessa sucessão, né? Como que tu vai fazer ela planejar ela lá para frente. sim. E a grande maioria das pessoas acaba também não fazendo por conta disso, porque em algum outro momento eu penso nisso, porque ela não quer se colocar nessa situação de pensar, eu tenho que pensar como que vai ficar a minha, como que eu vou deixar esses bens para minha família. Então o pessoal também vai empurrando porque não quer tocar nesse assunto, né? É. Tu quer que eu morra? É isso? É É, o mais mais ou menos comum que isso. tem, né? Exato. Mas então tá. O tema ali é inventário e eu até comentei contigo que eu queria fazer algo bem didático, assim. Tem algumas pessoas talvez que não tão, não é o dia a dia de todo mundo, né? Então, Sim. talvez explicar assim uma base técnica, mas ao mesmo tempo simples, o que seria um inventário. É. O inventário, ele é o procedimento pelo qual se faz para apurar aquela pessoa que não existe mais, que faleceu, qual o patrimônio que ela deixou e para quem ela deixou. Então, a gente vai buscar o patrimônio, vai buscar também as dívidas, porque nem sempre só de ativos a pessoa deixa, ela, infelizmente, por vezes acaba em passivos. Uhum. Quando o passivo ele é maior do que o ativo, existe também a necessidade, isso é muito interessante, a gente colocar aqui, de se fazer um inventário negativo, denominado inventário negativo. E isso vai reduzir muito a questão dos problemas quando se tem, por exemplo, uma execução e nessa execução contra o espólio, contra o patrimônio que deixou, né? Enfim, o inventário negativo ele vai falar, olha, a gente já apurou, não houve saldo, agora a questão, infelizmente, vai ficar para trás, vai ficar para o passado. Uhum. Mas tem que esgotar. A princípio, quem paga primeiro são as dívidas, né? Sim, exato. Então a gente apura todo o patrimônio e define para quem que vai, se ele fez um testamento, então tem um beneficiário. Uhum. A ideia Então, em si é essa. uhum.
Agora uma pergunta bem... Eu estou fazendo essa pergunta de curiosidade que levantou agora. Então, assim, se eu já tenho o testamento, mas eu tenho dívidas, Sim, essas dívidas têm que ser pagas antes desses bens serem divididos, mesmo que já estejam no testamento, certo? sim, perfeito, perfeito. Bom entender. E, na verdade, as dívidas, elas congelam os bens? Como que funciona? A dívida, a princípio, ela é uma questão como elemento disponível. Se o Uhum. credor não for de atrás também para cobrar, ele vai ficar. Tem um ditado no direito que fala: o direito não socorre a quem dorme. Então, é essa questão. Se a dívida está declarada, por exemplo, na matrícula, está averbada, é uma coisa. Agora, se não tem nenhum registro disso, às vezes nem os herdeiros vão saber da existência dessa dívida. E não existe Sim, daí nenhuma má-fé. certo, certo. É, quando a gente toca em alguns pontos de leilão, eu lembro que tem algumas questões de dívidas que ela tem uma escala, assim, Uhum. que tem dívidas que são prioritárias e tem dívidas que, dependendo da situação, a pessoa não tem nem direito a receber mais aquela dívida, né? Quando a gente vai Sim. falar de leilão, a gente fala de... Cara, a gente vai falar, seja tributo federal, aí depois a gente vai falar do condomínio, depois a gente vai... Enfim, a gente vai descendo a escadinha, né? Sim. Existe E, essa mesma ótica. é, Primeiro, a questão federal, os impostos, né? O leão morde antes. E uhum, aí depois, para os que ainda vivem nesse plano. sim. Mas eu te vou fazer uma pergunta que eu imagino já qual é a resposta. Sim. Mas, por exemplo, assim, o cara morreu e estava devendo cartão de crédito. Sei Tá? lá, estava devendo 20 mil de cartão de crédito, 30 mil de cartão de crédito. E ele tem basicamente o que ele deixou foi imóveis. Ele não tinha muito dinheiro em espécie, assim, não tinha algo disponível. Isso bloqueia os imóveis? A princípio, não, senão, porque não vai estar averbado. Sim, ele tem que estar vinculado na matrícula do imóvel para poder dar Sim. uma travada, né? Exato. Porque nem o tabelião, no momento, vai saber da existência disso, nem o juiz. Ah, o registrador de imóveis também não vai saber. Então, a princípio, vai ter que estar registrado no imóvel. Ou, em determinado momento, chega alguém, levanta a mão: olha, o fulano me devia e está aqui o comprovante disso. Está aqui um contrato, uma confissão de dívida. Isso. Na verdade é a mesma linha que segue ali no leilão, mas é interessante perguntar porque às vezes o pessoal fica, mas fulano morreu e tinha dívida, e a dívida nem está atrelada ao imóvel, mas daí já acaba imaginando que o imóvel, o automóvel, né, já fica imaginando que tudo aquilo vai se perder porque tinha uma outra dívida, mas essa dívida não pode ser resolvida Uhum. talvez de uma outra maneira, né? Sim, sem Então, dúvida, sem dúvida. Pode acontecer, inclusive, se supera, né, existe uma limitação. Por exemplo, uma pessoa falece e ela deixa dois herdeiros, deixa um patrimônio de 100 mil reais, mas 200 mil de dívida. Os herdeiros não vão arcar com o restante desses 100 mil, né, porque se limita àquela pessoa. Nós somos responsáveis, dá para se entender assim, pelos nossos próprios atos, né? Então, uhum, a herança ela vai suportar até o limite dela. Passado uhum, aquilo, aí vem a declaração do inventário negativo, sim, interessante, olha aí, ó. Esse é um né? ponto que depois que acho que a grande maioria das pessoas, elas, pela desinformação, acaba às vezes, tipo, eu acho que é assim, ela assume isso como verdade e acaba, às vezes, não indo atrás, ou fica com medo, ou se eu tocar no assunto do advogado, vai começar a mexer, deve aparecer. É engraçado que o pessoal É, cria uns mitos, né? claro. O pessoal tem que olhar assim para o advogado como ele está para ajudar, né? Exato. O problema já existe. E então o Uhum. advogado ele é uma mão amiga nessa questão, como o corretor na compra de um melhor imóvel. Olha, veja bem, né? É só uma questão de analisar. Tu está comprando um imóvel, muitas vezes vai ser o imóvel da tua vida, né? Vai dedicar, tu dedicou tanto esforço para comprar ele, depois de comprado, tu vai viver nele, tu vai ter seus filhos, a sua família vai ser criada naquele ambiente, e Uhum. às vezes, por um conselho, um bom conselho de um corretor lá atrás, tu consegue um imóvel muito melhor, uma qualidade de vida muito melhor.
para toda a tua família. Então, é Uhum. muito válido, né? Eu vejo aqui a Carmen do Senjur. Olá, Carmen, tudo ótimo? Aham. Isso aí. Não, mas é esse o ponto, é que nem tu falou, o advogado tem que ser a mão amiga, justamente nesse momento a pessoa ela não tem nem condições, né? Tu falou, ela perdeu um ente querido e tal, ela talvez não tem, ela tá com as emoções Tá afloradas ali, então, fragilizada. E é natural. ela vai precisar de uma ajuda, né? Claro, é Na natural. mesma Natural. situação que nem tu comentou do corretor, a gente passa por coisas parecidas, assim, a pessoa quando ela está comprando um imóvel, é natural, a pessoa fica, dá aquela euforia da compra, sabe? E às Sim. vezes ela acaba vendo um imóvel que, ele parece ser mais bonito, ele parece ser mais legal, mas às vezes tem algumas coisas que a pessoa não conhece muito bem da convivência daquele bairro, ou de outros apartamentos ali. Claro. Então é importante ter isso, porque às vezes quando tá com uma situação assim que eu tenho, sei lá, 3, 4 imóveis na mão, eu preciso escolher, o corretor faz muito mais essa parte, que é bem o que tu falou. A Uhum. pessoa vai passar a vida ali. Vai Então, passar a vida, o claro. pessoal tem que Já. analisar esses profissionais aí um pouquinho mais de carinho, né? Exatamente, exatamente. E aí, muitas vezes nos processos, a gente já pode comentar um pouco sobre o nosso assunto, pode ser? Pode, claro, vai fundo. É. Aí se tem os imóveis, vamos comprar um imóvel no inventário. Bem, a Até antes princípio, de tu diga. começar, da gente entrar bem nesse assunto, por que tu disse que a grande maioria das pessoas às vezes acaba criando um mito de que o imóvel de inventário é uma dor de cabeça? Por que comprar um imóvel de inventário eu vou ficar enrolado por anos? Por Sim. que as pessoas acabam tendo esse consenso? É um pouco natural, eu entendo como um pouco natural esse sentimento, porque o direito ele não acompanha a evolução da sociedade. Uhum. Então, quando não acompanha, quando existe esse descompasso, é normal olhar para o direito e ver que ele vai tardar. Então, a gente não tem uma resposta imediata do Estado. A gente sente muito isso nessa questão. Hoje, a sociedade ela é muito dinâmica. Ela é extremamente ela é global, ela é dinâmica. E o direito, ele ainda sofre com essas amarras, essas burocracias, isso para tudo. E se tem a ideia que o inventário é o santo grau da enrolação, o santo grau da Sim. burocracia, né? São muitos cuidados que tem que ter, mas existe sim meios de se resolver a questão do inventário com uma dinâmica muito melhor. E teve tu sente assim, nos últimos anos a gente teve talvez uma celeridade nos processos, talvez por conta de Ainda não, tecnologia, né? Ainda não? ainda não, ainda não. Ainda mais agora com a questão da pandemia, digamos, dá para entender assim que o judiciário, ele sabe quando tu está caminhando e tu tropeça? É Uhum. mais ou menos assim. É mais ou menos assim. O judiciário ainda não se restabeleceu. Hoje mesmo eu fui até o fórum, eu precisava entregar uns processos físicos e o fórum estava fechado. Então, ainda tem essa questão assim de uma certa dificuldade. E aí a tramitação para o eletrônico ela vai ser mais dinâmica nesse aspecto, mas a gente vai ter muito prejuízo também de prova. Por exemplo, quando tem uma testemunha para ser ouvida, a gente pode analisar ela fisicamente, dependendo da sua linguagem não verbal, né? Se ela fica de braços cruzados, estou com os braços cruzados, a Uhum. princípio seria um sinal de que eu não estou receptivo àquela conversa ou não estou gostando daquele assunto. E Sim. esses aspectos é um pouco mais delicado de tu ver assim online, né? Uhum. Então, enfim, ainda não, o direito ainda não dinamizou nesse sentido, mas a advocacia já está começando nesse. Uhum. Talvez um pouco da pandemia ajudou a dar uma empurrada É, para o negócio começar claro, a claro, caminhar para esse lado, né? sim. Não, mas vamos lá, vamos começar o tema então aí. Vamos falar. Que tu estava falando, eu pedi para tu dar uma É, interrompidinha, né? não, que nada. Então, a questão que a gente vai ter assim, ó, quando o imóvel ele é de inventário, se tem um inventário,
a princípio, né? A princípio não, via de regra, quando a pessoa falece, imediatamente o patrimônio passa para os herdeiros, tá? Imediatamente, mas isso é um princípio, o princípio da Saizine, que denominam, mas a gente vai ter que formalizar isso pelo inventário. A gente formaliza. Mas acontece que se o processo, se existe já um processo judicial, a gente não consegue retirar dali para fazer só uma venda por fora. Se o processo está judicial, nós vamos precisar explicar para o juiz, e aí já é uma questão que tu já começa a ver que há um excesso, porque tu vê o Estado ditando a regra sobre a questão privada, se é mais interessante vender agora ou não. Bem, né, e é isso que a gente vai ver. Se a questão ela é entre herdeiros capazes, então uma plena capacidade, cabe a eles decidirem se esse é o adequado momento ou no final da partilha, né? Mas a gente vai ter a questão de que esse valor, se o processo já existe, o juiz vai requerer que ele vá para uma conta judicial e tudo mais. E se existe menor de idade envolvido, aí a gente vai ter um pouco mais de burocracia, que vai o Ministério Público opinar em defesa dos interesses do menor, né, como mais um guarda na questão, se vale aquela venda, se é válida naquele momento ou não. Mas se não existe ainda um processo físico, ou melhor, um processo judicial, é possível se fazer por extrajudicial, por tabelionato. E aí a gente tem uma grande questão, que lá no artigo 1793, aí a gente vai ler agora só um pouquinho, gente, vai ficar um pouquinho de leitura nesse momento, mas ele vai dizer assim, ó, o direito à sucessão aberta, ou seja, o direito ao inventário, bem como o quinhão que disponha o coerdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. Então, aquele quinhão que me pertence por herança, eu posso ceder ele por escritura pública. E aí que vem o grande pulo do gato que acontece quando eu tenho existe uma herança, essa herança é de 5 imóveis e eu quero vender um imóvel. É possível fazer a venda de um imóvel e não precisar fazer o inventário nesse momento dos 5? A princípio a gente tem uma ideia de que não é possível, mas é uma mentalidade exatamente essa retrógrada, que é tarde o direito, que a sociedade é dinâmica e suplica, mas aqui no parágrafo 2º, ele vai dizer assim, ó, é ineficaz a cessão pelo coerdeiro de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente. Ele vai dizer mais ou menos assim, ó, se existem 5 patrimônios, eu não posso fazer a cessão de direitos hereditários apenas de um. Mas agora a gente vai analisar toda a hermenêutica, toda a interpretação desse artigo. Ele fala que é ineficaz. Ou seja, ele não diz que é inválido, ele não diz que é nulo, ele não diz que é anulável. Ele diz que é ineficaz. E aí é uma questão um pouco jurídica, eu peço perdão por questão disso, mas eu quero só deixar um pouco mais claro. Ineficaz é quando o negócio ele é válido, quando o negócio é existente, ele só não consegue ter a eficácia, ele só não vai conseguir valer, mas só se, e aí eu também pulo, ele vai falar, se os co-herdeiros não concordarem, ou seja, se os herdeiros concordam, todos os herdeiros concordam com a venda daquele bem, é possível se fazer uma escritura pública só daquele bem. Só daquele bem. Porque assim, quando a gente vai fazer o processo, quando alguém falece e esse patrimônio vem para nós, acontece que todo o patrimônio ele se torna indivisível. Ah, mas é um carro, é uma moto e um apartamento. Tudo isso agora é indivisível. Até a partilha. E se os herdeiros são capazes, já conseguem fazer a partilha de um dos bens, já conseguem fazer, então é totalmente legal. Eu já fiz um inventário dessa forma,
facilita muito para a vida das pessoas, né? Uhum. E é uma questão que é pouco conhecida, porque é Sim. uma questão da interpretação. Uhum. É bem o que tu comentou, o pessoal acaba criando é meio retrógrado o pensamento, né? Sim, Mas quando a gente estava conversando era uma coisa que me chamou a atenção, porque tu falou, ah, a gente consegue comprar um imóvel até para baixo do valor, justamente para talvez acelerar um processo, para ter exato. deixar as partes acordarem entre si. Mas por que tu vê às vezes que vender abaixo do valor numa situação dessa é interessante para os herdeiros? Olha, vai ser abaixo do valor porque a pessoa vai precisar fazer essa documentação. Não é só uma questão de averbar o contrato de compra e venda e tá pronto. Mas é uma questão de mercado. Eu vejo que o valor ele é abaixo por uma própria ideia de mercado. E aí, você, agora, quem está assistindo a live e vê, entende agora dessa possibilidade, sabe que pode ser feito um inventário só de um bem específico se todos os herdeiros concordarem daquele bem específico. E é uma questão que em tabelionato vai durar um dia para fazer. Ah, é? Então é extremamente dinâmico, sim. Sério? Eu imaginava já que ia ser, tipo, pelo menos 30 dias. Não, consegue, consegue. Se É? tiver a boa vontade também, né, do tabelião, Tabelião. claro, porque às vezes não é só questão de boa vontade. Acontece assim, os tabeliões têm N trabalhos para fazerem, todo mundo quer Uhum. urgência, né? Mas se tu chega de manhã cedo às 9, é possível até o final da tarde já está tudo pronto, né? Se Nossa. emite a guia, se paga a guia do ITCD e tudo mais. Uhum. ITCD é o imposto de transmissão, né? Todo São, momento aham. que existe a transferência daquela pessoa que é falecida, ela passou para os herdeiros, passa de forma imediata, como eu coloquei para vocês, pelo exatamente é no segundo posterior. Se a pessoa Uhum. falece às meia-noite em ponto, Uhum. meia-noite e um segundo, todo o patrimônio foi transferido para os herdeiros. E ali Interessante. já tem um imposto. Ah, aí, é isso aí, TCMD, né, que o pessoal fala, né? Isso. Isso. ITCD, ITCMD, é tudo a TCMD. mesma coisa. Exato. Depende muito. Agora, isso eu não lembro se ele o ITCMD é federal, né? É Não, não. estadual. Estadual. É estadual. Eu Cada sei que. estado regula o quanto, né? Uhum. E no caso de doação, porque é imposto de transmissão, Isso é causa uma causa mortes mortes. e Uhum. doação, Uhum. o, e aí a doação, os estados também regulam a questão quem é que paga, se é quem Uhum. doa ou quem recebe que paga o ITCD. Exato. A Legal. alíquota, ela vai até... Aí é um ponto muito interessante, Rodolfo. Aham. O ITCD, ele é uma alíquota que ele vai de uns 2% a 8%, dependendo do Uhum. estado, né? Em média, 4%. E quem tem inventário para fazer, recomendo que faça logo, porque já existe projeto de lei para aumentar o imposto e é uma situação bastante interessante a nível social, tá? Mas a Uhum. questão privada, ela vai acabar sendo que você vai pagar mais na hora de fazer um inventário, de transferir o patrimônio. Mas existe projeto, porque Estados Unidos, se não me engano, é 40% Caramba. esse imposto. Então, é uma diferença bastante grande. Uhum. Bem E grande. não, e é relativamente interessante se tu for analisar assim que evita um pouco a grande concentração de renda, sabe? Uhum. Ah, sim. Entendo. Né? Eu lembro que eu aprendi um pouquinho desse imposto foi quando a gente construiu lá naquele terreno até, que eu já Sim, acabei colocando aí, que era um terreno da minha avó, e eu lembro que a gente foi ver, ainda tinha algumas coisas ali para resolver do próprio inventário, né? claro. E daí a gente teve que ir atrás, ver toda a documentação e uns impostos que a gente teve que pagar. Lá no Paraná, na época, eram 4%. Hoje eu não sei se daquela época para cá já fazem 10 mais 10 anos, alguma coisa mudou. Mas bom saber então esse ponto.
Sim. E vamos dizer assim, ó, tipo, que o imóvel de inventário não é uma coisa que a gente vai chegar assim, pô, legal, quero fazer um bom investimento, vou comprar um imóvel de inventário, vou sentar aqui na frente do computador, vou procurar na internet e vamos ver um site que tem isso. Não tem. Aham, não tem. É. Então, isso acaba sendo mais uma questão de oportunidade, né? Às vezes de ter algum conhecido, de algum corretor também acabar sabendo de que alguém, ó, morreu fulano de tal, ele tem tais imóveis, né? Sim. E depois conversar até com a própria família, né? Entender qual que É, é a ideia. às vezes convencer a família, porque pode acontecer de haver algum litígio, né? Uhum, E é delicado porque a gente não pode também intervir tanto nessa questão, porque sim. no fundo ela é familiar, né? Uhum, Mas aconselhar dentro do possível, sim, porque acaba sendo melhor para todo mundo, né? Se não acontece isso, se, por exemplo, não existe um resultado satisfatório sobre o que vai fazer com aquele patrimônio, o resultado seria leilão. E aí você entende muito bem que uhum, aí, se o preço era baixo antes, sim. vai ser muito mais baixo, né? Uhum, é verdade. Não, ótimo. E assim, um inventário para ter um início dele até o fim. Geralmente, óbvio, tudo depende de cidade, depende de tabelionato, depende de N situações. Mas quanto tempo geralmente começa para iniciar um inventário até a finalização dele? Vamos pensar assim, ó, ah, bem médio, né? Porque, como eu te coloquei, é possível se fazer num dia se todas as condições elas estão adequadas para aquilo. Sim. Mas numa questão assim leve, vamos ainda colocar a ideia de extrajudicial, havendo concordância e, e os herdeiros então todos capazes. Um mês, Um mês. um mês. Legal. Vamos saber. Às vezes, então, resumindo, até, vamos ver se eu não estou falando besteira, mas vamos tentar ser um pouquinho redundante, só para Sim. bater bem esse martelo. Então, às vezes, dependendo da situação, se nem todos foram concordantes, às vezes talvez na divisão dos bens ou como que vai ser feito, às vezes, se eles todos concordarem em vender um único imóvel, talvez para pagar custas, para porque talvez alguns familiares estejam precisando desse dinheiro, talvez seria Uhum. interessante fazer essa venda justamente para de um imóvel, se tenha mais, Sim, e é a muito comum. velocidade e a É muito velocidade acaba comum. sendo bem mais rápida, que nem tu É, comentou, às vezes em um dia daria para resolver isso. é muito comum para fazer. Se tem um inventário de 5 patrimônios e não ninguém quer desembolsar para pagar o ITCD, por exemplo, Uhum. se faz a venda primeiro de um dos imóveis, que vai conseguir arcar com o custo dos demais, né? Sim. E aí já sobra alguma questão de valores e tudo mais. Quando o processo Legal. ele é judicial, o juiz vai solicitar, ele vai solicitar que o valor seja depositado numa conta vinculada, né? Sim. Numa conta vinculada. Agora, se não é o judicial, não vai haver essa necessidade e Uhum. então já vai diretamente para o bolso da pessoa. Legal. Ótimo. Cara, muito legal. Eu acho cara, a gente conseguiu esclarecer bastante, assim. Eu acho que quebramos essa primeira barreira, esse Sim, tabu, às vezes, de falar sobre inventário, né? exato. E, como eu Deixa eu comentei, só fazer um compilado, então, bem rapidinho para vai, fechar. pode falar. Aham. Ok, então, nos processos de inventário, se existe um imóvel, é possível, ou se a pessoa faleceu e deixou um patrimônio, é possível se fazer de duas formas, judicial ou extrajudicial. E se o processo já é judicial, vai ser feito um pedido para o juiz. Se é extrajudicial, os herdeiros são capazes, estão de acordo com a questão, é possível se pegar um patrimônio e fazer a venda daquele patrimônio específico para, enfim, aí os motivos vai de cada um. Porque queria reformar um carro e aí quis vender a casa. Aí o Uhum. motivo cada um decide o seu, né? Mas é possível. E Não, sempre contate o seu advogado de confiança para esclarecer melhor sobre essas questões, né? exato, exato.
E não, a gente está falando aqui de imóvel, né? Mas não só imóvel, né? Pode ser um automóvel, Sim, um carro, uma moto. Tu até teve uma exato. experiência que tu comprou um carro muito, com valor muito bom, não É, foi? exato. O meu primeiro processo de inventário foi de um Opala 1977. E Aham. aí, como não gostar dos processos de inventário, né? Acabei pagando bem baratinho e aí foi Pô, só legal. paixão. Sim. Legal, legal. Não, e esse Opala, quem quiser olhar depois ali o perfil do Léo, tem foto, né? Era Tem foto. show. É Pô, legal. bonitão. Foi bonitão. Mas ainda é, só que nas mãos de Não tá um. na tua mão. É, Pô, legal. Então é isso, Léo. Pô, agradeço aí pela participação. Acho que a gente teve uma baita de uma conversa aí. Eu agradeço. quero deixar a porta aberta aí para a gente ter mais conversas. A hora que tu achar um tema interessante, cara, me chama, vamos. Eu acho que. Eu vou te convidar para uma live. Com Aí certeza. agora, perfeito. Mas daí De eu não repente, sei se eu vou estar tão bem embasado que nem você estava embasado hoje, né? Não sei se. capaz. Não, eu tentei. É que a gente tem que puxar ali o texto da lei para até a pessoa Sim, saber exatamente. Vou repetir. O artigo 1793, parágrafo 2º. É isso que vai lhe permitir fazer essa questão. perfeito. Então tá, Léo. Estamos marcado aí para uma próxima conversa. Da próxima vez vai ser no Inventário em Cheque. Vamos de novo convidar o Exatamente. pessoal para seguir o Inventário em Cheque. E qualquer dúvida que vocês quiserem, esse vídeo vai estar no IGTV. Depois eu também vou baixar ele e passar para o Léo postar no IGTV dele também. Sim, Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem colocar aí nos comentários. perfeito. Forte Beleza? abraço, meu caro, e boa noite. Forte abraço, uma boa noite aí. Até Até mais. mais. Tchau, tchau.